Olá a todos, aqui é o professor Bram. Estamos aqui na nossa quinta aula de fenômenos de transporte, a nossa aula 5. Hoje nós terminaremos o nosso capítulo 2, né, onde a gente está apresentando, né, os fundamentos dos fenômenos de transportes. Nessa caminhada, né, através dos fundamentos, nós fizemos algumas definições bastante importantes, né, nas duas aulas anteriores, né, a definição de campo, uma definição de fluxo e a definição de intensidade de campo, né? E nas duas aulas seguintes, na aula 4 e nessa aula de hoje, nós estamos vendo, né, algumas aplicações, né, do conceito de intensidade de campo, que basicamente ela está relacionada ao gradiente, né, de uma grandeza vetorial em relação, né, a um certo campo, né, onde esse gradiente está atuando. E no nosso caso, a gente está aplicando, né, em situações unidimensionais, né, desse conceito, né, de intensidade de campo. Então, nós já vimos três exemplos. Aqui vamos resolver um exercício de aplicação da terceira situação, que é a equação de condução de Fourier, que é apresentada aqui, né, que é onde, olhando aqui nossas notas de aula, né, onde nós temos a razão, né, do calor sobre a área, né, o nosso fluxo de calor, que é sobre A, em relação a uma certa direção unidimensional, que é o nosso y, que a gente escolheu, né, como sendo o eixo unidimensional, ele será igual, né, a um gradiente de temperatura, né, em relação a essa direção, né, então o nosso dt dy, e aí a gente tem conectando, né, os dois lados da equação uma constante característica, né, do meu meio do sistema, né, por onde há essa condução de calor, né, onde K é uma constante de condutividade térmica associada a todo o material. Então, nós, no final da aula passada, né, eu fiz a apresentação de um exercício aplicado, né, do enunciado do problema. Ele é um exercício bem interessante, né? Ele é bem simples, a gente vai resolver agora nesse início de aula, né? Mas ele tem conceitos que são conceitos bastante importantes, né? Como o conceito de condição de equilíbrio, né? O estado estacionário, né? Que nós conversamos sobre eles na aula passada, né? Então, essa diferença, né, entre um estado estacionário e um estado de equilíbrio, né? Os dois no tempo, não existe uma variação, né? Mas o estado estacionário, essa falta, né, de variação ao longo do tempo, né, de um certo sistema, no caso, né, de uma situação estacionária, né, de um estado estacionário, ela está associada à ação, né, de uma força motriz atuante o tempo inteiro. Então, um exemplo que a gente discutiu na aula passada, né, uma sala climatizada, uma sala de aula climatizada, onde justamente essa diferença de temperatura, né, do ambiente externo, T1, nesse exemplo aqui, nesse desenho esquemático aqui, ela é mantida, né, pela ação, né, de um ar-condicionado, né, de um sistema de refrigeração, onde, né, ele constantemente, né, retira o calor de dentro dessa sala, joga para o meio externo, que está nessa temperatura mais alta, T2, como é indicado nesse exemplo esquemático. Então, eu tenho, né, uma ação de uma força motriz, né, que mantém essa condição, né, de T2 ser maior do que T1, né, com um fluxo de calor naturalmente indo de fora para dentro, mas com ar-condicionado, né, jogando de dentro para fora, mantendo essa condição estacionária. Mas se eu corto essa ação, né, do ar-condicionado, dessa força motriz, né, naturalmente esse sistema, né, ele para de ser estacionário e ele vai para a condição de equilíbrio, onde eu tenho uma equalização, né, da temperatura interna e externa, né, e aí T2, na verdade T1, né, fica igual a T2, já que a temperatura ela sobe sem a ação do ar-condicionado. E aí, nessa situação, né, a gente volta a ter uma situação onde o tempo, onde a condição, né, ela não muda, né, no tempo, e isso sem a ação, né, de nenhuma força externa, né, que esteja mantendo essa condição estática no tempo. Então, justamente, uma situação de equilíbrio, né, é aquela que não muda, porque mesmo sem a ação de nenhuma força externa. Então, a gente chega nessa condição de equilíbrio. Então, a gente abordou esse conceito, que é um conceito que está presente em todas as áreas da engenharia, um conceito muito importante, né, saber a diferença
de uma situação estacionária, de um estado estacionário com uma condição de equilíbrio. E aí, na resolução do nosso problema, né, voltando aqui à nossa equação de Fourier para o calor, está faltando um menos aqui, a gente trabalhou, né, a gente vai trabalhar, né, com um sistema que é composto, né, por duas placas metálicas, uma com uma espessura menor de 1 polegada e a outra com uma espessura maior de 2 polegadas. Essas duas placas elas estão unidas, né, fisicamente com a ação de uma resina epóxi. Existe um fluxo de calor estacionário, né, incidente, né, sobre o lado da placa mais fina, né, conforme está indicado aqui, um Q sobre A, na realidade. E aí existe, né, uma diferença de temperatura entre a interface, né, onde está localizada a minha epóxi, né, de temperatura, né, então nessa interface dado, né, no enunciado, eu tenho uma temperatura de 120 graus Fahrenheit e na parte mais externa, superior da minha placa de menor espessura, eu tenho uma temperatura maior de 160 Fahrenheit. E o calor estacionário, né, que é aplicado, né, a partir de uma fonte de calor, ela é de 96 BTU por hora, também dividido, né, por polegada ao quadrado. Então, a gente também falou sobre essa questão, né, de que BTU é uma unidade de energia, né, não é uma unidade de potência, como comumente a gente conhece nos anúncios, né, de venda de ar-condicionados. Isso está errado, né, e a legislação brasileira não obriga, né, essa alteração, né, na realidade deveria estar representado, se fosse potência no caso, né, a potência, né, do motor, do compressor do ar-condicionado. Então isso seria a forma, digamos assim, mais técnica e mais correta, né, de se falar, né, sobre potência, né, de um equipamento de ar-condicionado ou de refrigeração. Então, voltando aqui ao nosso problema, né, então, o que ele pede é basicamente a constante de difusividade térmica, o nosso K, da placa metálica de 1 polegada, né, a placa que está superior, né, e que primeiro recebe, né, o meu fluxo de calor. Então, rearranjando, né, a minha equação de Fourier para condução, eu tenho, né, que K é igual a Q sobre A, que é o meu fluxo de calor, que multiplica ΔX sobre ΔT. Então, inverteu aqui também a minha derivada parcial, né, a minha derivada, né, em relação ao gradiente de temperatura. E aí eu posso fazer a substituição direta, né, dos valores, né, na minha equação de Fourier. Então, eu sei que Q sobre A é igual a 96 BTU por hora por polegada quadrada. A minha espessura, né, da placa metálica mais fina é de 1 polegada. E meu ΔT ele é de 40 Fahrenheit, né, porque é 160 menos 120. Então, substituindo esses valores, né, então, meu K ele será igual a 96 BTU por hora polegada quadrada, vezes 1 polegada, né, que é o meu ΔX, dividido por 160 menos 120 Fahrenheit. E aí, de novo, né, é necessário, a gente sempre faz aquela pergunta, né, é necessário a gente fazer alguma conversão de unidades, né? O enunciado, né, basicamente, não especifica que unidades devem ser expressas na resposta final, né, desde que as unidades sejam corretas. Então, se nós olharmos, né, esse conjunto de unidades aqui, né, BTU por hora, polegada quadrada no denominador e polegada no denominador Fahrenheit, se a gente cortar essa polegada do numerador com a polegada quadrada do denominador, o conjunto de unidades final, né, ele está correto, né? Mas de onde foi tirado esse exercício, né, que é de um livro clássico, né, de fenômenos de transporte, ele dá a resposta, né, em pés, né? Então é necessário, né, uma conversão, onde a gente sabe, né, que um pé ele é igual a 2 polegadas. Então eu também vou cortar, né, essa polegada da minha razão de conversão, né, com a polegada que sobrou aqui no denominador, e efetivamente eu fico com a unidade de pés na minha resposta final. Então, fazendo as multiplicações, a subtração e a divisão, a gente chega à conclusão que o coeficiente de condutividade térmica, né, dessa placa metálica
ele é igual a 28,8 BTUs por hora vezes PES vezes grau Fahrenheit. Então, essa é a resolução do problema, é bem direta, né, em cima da aplicação, né, da equação de Fourier para a condução de calor. Então, é uma aplicação que não, é um exercício que a resolução não tem grandes dificuldades, é uma aplicação direta da equação. E aí a gente vai, né, para a nossa última aplicação, né, nossa quarta aplicação do conceito de intensidade de campo, né, agora para o transporte de massa. E é interessante, né, que cada aplicação tem o nome de quem desenvolveu, né? Então acabamos de ver a equação de Fourier para a condução de calor. Quem desenvolveu, né, a aplicação, né, do uso dessa ideia da intensidade de campo, né, para o transporte de massa foi Fick. Então essa equação ela se chama, né, equação de fusão de Fick. Na verdade, a primeira lei de Fick, né, existe a segunda lei de Fick, né, que ele também demonstrou, mas próximo, né, do que nós estamos apresentando aqui no nosso capítulo 2, é a primeira lei de Fick que nos interessa. Então, ela é uma lei que descreve, né, o fluxo de transporte de massa, né, já que a gente quer saber, né, essa questão do transporte de massa. Também no estado sólido, isso é interessante, né? Eu sou engenheiro de materiais e também sou engenheiro metalurgista, né? É uma das questões básicas e mais importantes, fundamentais, que a gente estuda, né, nessas duas engenharias é exatamente o transporte de massa, né, no estado sólido, ou seja, todos os materiais, né, eles estão tendo algum grau, né, de fusão mássica, né, mesmo estando no estado sólido, né, não é necessário a gente imaginar as situações mais comuns, né, como seria um meio líquido ou mesmo num gás, onde esse exemplo ele é mais direto, né, de visualizar. Então, ela é uma lei, né, a primeira lei de Fick, né, que descreve o fluxo de transporte de massa, que é o nosso J aqui, já vamos escrever a nossa equação de Fick, quando ocorre uma variação de concentração das espécies químicas em dois pontos distintos. Então, lembrando, né, um conceito que nós falamos, né, na nossa primeira aula aqui do nosso curso, né, sempre um fenômeno de transportes ele é ativado por uma força motriz. Então, para o escoamento de um fluido entre dois pontos, eu tenho que ter uma diferença de pressão entre esses dois pontos. Para eu ter, e a gente acabou, né, de fazer um exercício aplicado sobre isso, para eu ter, né, um transporte de calor, eu preciso de uma diferença de temperatura entre dois pontos do meu sistema. E para eu ter um transporte de massa, né, eu também tenho que ter uma diferença, nesse caso, né, da concentração das espécies químicas em dois pontos distintos. E aí a gente falou de um exemplo também numa aula anterior, né, daquela situação, né, de um colega de vocês, né, que entra, né, em sala de aula com um hambúrguer recém-feito na mão, ou, né, uma outra possibilidade, né, um colega de vocês que eventualmente gosta de perfume, colocou muito perfume, né, ao sair de casa, exagerou na medida, né, e aí ele abre, né, a porta da nossa sala de aula e fecha, e eventualmente, né, lá na outra extremidade, né, onde está um colega de vocês lá no fundo da sala, né, em relação à porta, né, de entrada dessa sala de aula, depois de um certo tempo, né, ele percebe, né, a essência tanto desse hambúrguer recém-feito quanto, ou eventualmente, do perfume que ele exageradamente botou antes de sair de casa, né? Então, essa difusividade, que no caso ela é realizada na fase gasosa, né, dentro da nossa atmosfera, de uma sala de aula, a pressão, né, local, né, pressão atmosférica local, né, ela justamente ela acontece nas moléculas da essência do hambúrguer, né, as moléculas, né, da essência do perfume, elas se difundem, né, ao longo do ar e vão lá na outra extremidade da sala exatamente porque existe uma diferença de concentração das espécies químicas entre a porta da sala e lá a posição extrema, né, do colega de vocês lá no fundo da sala. Então, tem que existir essa força motriz e, no caso, né, da difusão, ela está associada a essa diferença da concentração das espécies químicas. E isso, basicamente, né, quando a gente imagina, né, a aplicação, né, de materiais no desenvolvimento de produtos, né, boa parte desses produtos, né, ele vai ter uma situação de falha, né, ou de degradação ao longo do tempo de uso, né, muito associado, né, à mudança, né, dessas concentrações das espécies químicas
dentro, né, do produto da forma quando ele foi originalmente fabricado, né? Então, um exemplo, né, que eu gosto muito de falar, né, em relação a essa questão do fluxo, né, de átomos, né, na matéria sólida, a gente conhece eventualmente no nosso dia a dia, né, nos lasers, né, que eventualmente vocês usam num laser pointer, né, para fazer uma apresentação, ou mesmo ainda, né, quem ainda tem em casa, né, os DVDs, né, para assistir os filmes em DVD. Eu sei que a maioria de vocês só assiste, né, filmes na internet, possivelmente, né? Mas esses lasers, né, são lasers que têm um tempo de vida, né, relativamente curto, digamos assim, né? O laser pointer, esses lasers mais comuns, inclusive os que estão nos aparelhos de DVD ou nos CD-ROMs, né, nos computadores desktop, né, eles têm um tempo de durabilidade mais curto, né? Em torno, num uso não muito contínuo, eles vão durar uns 2 anos, uns 3 anos, no máximo 4 anos. E esses lasers, eles têm um custo de produção da ordem de $1. Quando a gente pega, né, um laser, olhando, né, um exemplo, né, de sistemas óticos em telecomunicações, um laser, né, que é usado, né, nas redes óticas de alta velocidade, né, que são, né, o suporte de toda a nossa internet, né? Esses lasers, né, eles são projetados para ter um tempo de vida num uso ininterrupto, 7 dias por semana, 24 horas por dia, de 20 anos de operação. Esse é o padrão já há mais de 15 anos, né, em qualquer especificação de sistema óptico em telecomunicações. Só que esse laser, né, ele custa $30.000. Então a gente sai, né, de um laser, digamos assim, comum, né, do nosso dia a dia, que está ali no meu laser pointer. Do laser pointer, então, é pior ainda, né? Ele vai, às vezes você pode usar uma vez e na segunda vez ele já apresenta problemas, já para de funcionar. Um DVD é um pouquinho mais controlado, né? Mas também não é um uso tão severo, porque eventualmente você vai ver um filme ou 2 filmes por semana e ao longo de 2, 3 anos ele vai se manter estável e depois de um certo tempo ele começa a perder a potência de emissão ao qual ele foi projetado. E essa questão, né, de perda de potência, né, o laser ele é um dispositivo que tem uma construção bastante importante, né, ele é baseado bastante peculiar, né? Ele é baseado em semicondutores, né? No caso de emissão óptica, né? em arsênio de galho, fosfeto de índio. E aí, basicamente, né, o que acontece? Nessa estrutura, né, que é um dispositivo, que é um laser, né, ocorre a difusão dos elementos, né, essa emissão de luz, né, dentro de um laser. Isso também acontece, né, nos LEDs, né, não é só nos lasers. Emite temperatura, né, e esse processo de difusão, né, de transporte de massa no estado sólido, ele é ativado também pela temperatura. Então, ao longo do tempo, né, essa difusão, né, das diversas espécies semicondutoras dentro de uma estrutura, né, de um dispositivo laser, ela começa a acontecer, essa difusividade, e aí, efetivamente, as características eletrônicas, né, que permitem a emissão óptica, elas vão se degradando ao longo do tempo, e em um dado momento, né, o seu laser ele perde, né, a capacidade de emissão de potência óptica que ele foi projetado, e, eventualmente, ele até deixa de emitir luz e perde sua função básica, né, que ele foi projetado. Então, esse é um tipo de situação real, né, que é muito crítico na indústria, né, a fabricação de lasers sempre, né, uma coisa bastante delicada. Então, essa equação de Fick, né, a gente está aqui discutindo, né, uma equação que, a princípio, é bastante simples, né, mas ela tem esse poder, né, digamos assim, de fazer modelamentos que são muito importantes. Então, vamos olhar para ela aqui nas nossas notas de aula. Então, ela consegue, né, a primeira lei de Fick, ela determina, né, esse fluxo de massa, né, associado, né, à quantidade de matéria em relação à aula, quando a gente fala em relação à área, né, então a gente sempre está falando, né, quando a gente fala de fluxo, né, associado a uma certa área, né, então no caso aqui uma quantidade de massa transportada em relação a uma certa área de interesse, é o nosso J aqui representado, ele será igual, né, a esse gradiente, né, de concentração de uma certa espécie química de interesse. Então eu estou chamando essa variação de concentração de dW, e essa variação de concentração ela é observada em relação a uma distância entre 2 pontos, que aqui está representado por dx,
E aí o que conecta, né, através da minha igualdade, um lado da equação em relação ao outro, é também uma constante, que no caso ela é chamada de, é o nosso D grande, né? Ela é chamada de coeficiente de difusividade. Então, o J é o fluxo de massa de um certo elemento ou substância de interesse, D é o coeficiente de difusividade, e aí isso é interessante, né, que ele é uma característica de todos os materiais, né? Então, isso, né, quando se deseja, né, fazer uma caracterização de um novo material ou de um nanomaterial, né, esse é um parâmetro básico, né, onde você faz medidas, faz experimentos, né, para determinação desse coeficiente de difusividade. Então, a princípio, se não é um material tão novo, ele é tabelado, então esse é um valor que você encontra na literatura, né, em livros, né? Ele pode ser uma constante, mas ele pode depender, por exemplo, da temperatura, como eu já mencionei aqui. Quer dizer, a difusividade, né, a difusão no estado sólido, né, ele é um fenômeno ativado termicamente. Então, ele é uma característica dos materiais, né? E o nosso dW dx é a variação da concentração de um certo elemento ou substância uma certa distância dx de interesse. E aí, de uma forma prática, né, a difusividade ela também ela pode ser desmembrada, né, a gente pode olhar em relação a um certo volume, uma certa densidade. Né? Então, ela também pode ser representada, né, como um produto de ρ vezes um D', né, onde esse D' é uma difusividade por volume de matéria, então, por mol, por exemplo. Então, normalmente, né, nas tabelas, né, onde se disponibilizam as informações, né, do coeficiente de difusividade, né, de materiais e substâncias, normalmente vocês encontrarão indicado, né, exatamente esse coeficiente D', D grande linha, né, que está associado à difusividade mássica, né, por volume. E aí, para você encontrar a difusividade total, você multiplica pela densidade volumétrica daquele material ou daquela substância. Então, vamos ver aqui um exercício, né, que é um exercício bem interessante. A gente já falou desse sistema, né, que é um sistema onde eu tenho, né, um certo recipiente preenchido com líquido B, né, ele está aberto ao ar, então é como se fosse um becker ou um copo aberto. E aí nós vimos, né, que pela pressão de vapor é possível, né, em uma certa temperatura, que parte desse líquido ele evapore, né, e vá para o ar, né, vire uma componente pertencente ao ar mais próximo, né? Então vamos ler aqui o nosso enunciado. Então, no sistema apresentado abaixo, o líquido B se evapora para o ar A em um grande tubo vertical. Então, o que a gente está vendo aqui, né, é a saída do fluido evaporado B, né, para o ar A. E aí existe, né, uma diferença, né, de concentração mássica desse fluido evaporado B com a distância. E é isso que o enunciado a seguir ele vai comentar. Então, existe, olhando aqui o nosso desenho esquemático, né, existe uma diferença, né, da concentração, né, do fluido evaporado B, por exemplo, nesse ponto aqui, logo na interface líquido-gás, em relação a uma certa distância dentro, né, do meu tubo vertical. Então, a concentração máxima do vapor do fluido B, ele decresce 5% na medida em que ele se difunde para cima, ou seja, eu tenho uma diferença, né, entre os dois pontos de interesse, né, onde WB na posição X1 menos WB, né, do fluido B evaporado na posição X2, né, ele é igual a 0,05, né, representando esse 5%, né, de diferença na concentração. Então, o total do líquido B evaporado em um dado momento ele é igual a 0,2 libra massa, né, por hora por pé quadrado. Então, o que o problema pede, né, que é uma questão bastante importante, é determinar essa difusividade mássica de B em relação ao ponto A. Então, a resolução desse problema, a gente vai olhar, né, a primeira equação, a primeira lei de Fick, né? Então, a gente está vendo aqui essa variação, né, do fluxo, né, mássico, né,
no caso aqui com o tempo, né? Então a gente está olhando o dado do problema, ele fala, né, em relação ao tempo aqui, que é por hora, né? Então, na verdade, a gente vai ter um M ponto, né? Que essa é uma representação muito comum no cálculo e na matemática, né? Onde a gente coloca um ponto em cima, né, de uma grandeza, né? De uma representação de uma grandeza. Isso indica que essa grandeza também é por tempo, né? Então, esse dado aqui, né, está embutido, né, o M ponto, né, o nosso libra massa por hora, né? Então, o nosso fluxo, né, que é a nossa massa, variação de massa por hora, também dividido por área, né, por isso que é um fluxo, ele será igual a menos ρ d grande, né, nossa constante de difusividade mássica, que multiplica dw dx. Então, a gente quer determinar, justamente, calcular o nosso coeficiente de difusividade mássica, o nosso d grande, jogando todo mundo, né, para o lado direito, né, da equação. Né? Então, a gente vai ter, né, que o nosso d, para o lado esquerdo, né, da equação. Né? Então, a gente vai ter o nosso menos m ponto sobre a, ele será igual a 1 sobre ρ, que multiplica ΔX sobre ΔW. Então, o ρ, né, que é a nossa densidade mássica, ela vai para o denominador, o dx ela sobe para o numerador, e o dw vai para o denominador. Então, eu montei aqui a minha equação, então eu posso fazer a substituição e vamos chegar à nossa resposta, que será uma resposta dependente da densidade volumétrica, né, da substância B, que não é fornecida no enunciado do nosso problema. Então, o nosso M ponto sobre A é igual a menos 0,2 libramassas, ou libras, por hora por pé quadrado, que multiplica 1 sobre ρ, vezes ΔX, que são 5 pés, né? Esse é fornecido pelo enunciado, né? Sobre a diferença, né, da concentração. Então, resolvendo aqui as operações, né, isso será igual a menos 20 sobre ρ. Então, a gente acabou de ver a nossa última aplicação, né, do nosso conceito de intensidade de campo. Né? Nós vimos 4 aplicações associadas, né, à presença, né, de um gradiente. Né? Essa intensidade de campo, ela é o gradiente, né, de uma certa grandeza de interesse, né, dentro de um campo de atuação onde um certo fenômeno de transportes ele acontece. Então, nós vimos, né, uma aplicação, né, vendo, né, em relação ao movimento. Vimos uma aplicação também associada à determinação da viscosidade. Então, foi a equação de viscosidade de Newton. Né? Nós fizemos 2 exercícios associados, né, à aplicação da equação da viscosidade de Newton. Fizemos uma terceira aplicação, né, desse conceito, né, da intensidade de campo, né, na equação de Fourier para condutividade, né, de calor. E fizemos também um exercício e a gente fechou, né, na nossa quarta aplicação, falando sobre o transporte de massa. Né, e aí foi a nossa primeira lei de Fick, que a gente acabou de ver um exercício aplicado. Então, para fechar a nossa aula de hoje e o capítulo 2, então, na nossa próxima aula, que é a nossa aula 6, nós começaremos um novo capítulo, né, já colocando os 2 pés na mecânica dos fluidos. Então, no capítulo 3, a gente vai começar da forma mais simples, né, a situação mais simples, né, na avaliação, né, de um fluido, né, que é a estática de fluidos. Né? Então, a gente vai começar a partir daí. Mas, para fechar o nosso capítulo 2, vamos ver uma primeira parte hoje e uma segunda parte lá no nosso capítulo 4, onde nós vamos falar, né, de algumas grandezas que são chamadas são grandezas adimensionais, são os números adimensionais, que são basicamente, né, grandezas semi-empíricas. Essa é uma questão, né, que existe em várias aplicações dentro da engenharia, não só aqui em fenômenos de transporte, né, com esse olhar na engenharia mecânica. Na realidade, a ideia, né, do uso de constantes, ou de números, ou de grandezas adimensionais, né, para a descrição de fenômenos é uma forma interessante, né, de conseguir classificar situações ou fenômenos de uma forma mais simples, de uma forma direta.
esse conceito, né, de serem equações semi-empíricas, elas indicam, né, que são equações que foram construídas a partir de centenas de milhares de experimentos, né, associados a um tipo de fenômeno, a um tipo de situação, né, que se desejava fazer a descrição. E aí uma brincadeira que eu sempre gosto de fazer, né, que vocês também podem, né, isso pode servir como um desafio, né, ou um estímulo, né, vocês também podem, né, a partir de uma situação de interesse que vocês tenham na engenharia, né, tentar realizar uma descrição geral e simples, né, a partir de um número que vocês verão aqui. A gente vai apresentar 3 exemplos, né, que, encerrando o nosso capítulo 2, veremos outros exemplos, né, lá no capítulo 4, fechando, né, esses grupos adimensionais, esses números adimensionais. Então, vocês podem, né, também criar o seu próprio grupo adimensional. Então, essas constantes, esses grupos adimensionais, eles permitem, olhando aqui nossas notas de aula, né, eles permitem fazer um dimensionamento, né, uma descrição das condições de transporte do sistema de uma forma mais direta, né, sem a necessidade, né, de uma equação muito rebuscada, enfim. Então, nós veremos, né, a gente vai ver 3 exemplos aqui, né, que é o número de Prandtl, o número de Schmidt e o número de Lewis. Né, a gente vai ver que basicamente são razões associadas, né, a constantes características de um certo sistema, de um certo fluido ou de um certo material. Então, o número de Prandtl, que é representado pela letra P maiúscula, com subscrito R, ele simplesmente é igual à razão entre a viscosidade cinemática, que é o meu Ni, sobre alfa, que é o coeficiente de difusividade térmica. Então, o que eu peço para vocês, recomendo para vocês, é pesquisarem, né, o que é a viscosidade cinemática, que ela vem, né, ela é derivada, né, da cinemática, desculpa, da viscosidade estática, né, o nosso Mi, que nós determinamos, né, a partir da equação de Newton, né, da viscosidade, mas existe a viscosidade cinemática. Então, eu quero que vocês pesquisem sobre ela, né, o que é essa viscosidade cinemática e qual é a diferença da viscosidade cinemática em relação à viscosidade estática. Né? Ambos são valores tabelados, né, para a maioria dos fluidos, então são valores que vocês encontram em livros e na literatura. Sobre a difusividade térmica alfa, né, que também ela é derivada, né, do K, né, que é o nosso coeficiente de condutividade térmica. Então, também quero que vocês pesquisem, né, qual o sentido, né, da difusividade térmica, qual é a relação, né, em relação ao coeficiente de condutividade térmica. Então, quando a gente olha essa razão, né, de Ni sobre alfa, né, a gente está, na realidade, querendo olhar fenômenos, né, associados ao transporte de movimento, né, que aí está associado, né, à viscosidade cinemática, ao nosso Ni, e ao transporte de energia, né, na forma de calor, onde justamente, né, eu estou aqui representando nessa parcela, né, com o alfa. Então, quando eu tenho um problema de engenharia, né, um problema onde eu quero, né, estabelecer limites, né, e conhecer como é que o meu sistema está se comportando em relação a um problema, a um sistema, a um fenômeno, onde eu tenho, ao mesmo tempo, transporte de movimento e de energia, eu posso usar o meu número de Prandtl. Com o mesmo olhar, né, em relação ao meu número de Schmidt, que é representado, né, pela letra S maiúsculo, subscrito C, ela será, né, a razão entre a viscosidade cinemática Ni sobre o coeficiente de difusividade de massa, né, D grande. E aí eu vou estar interessado, né, em fenômenos, em situações onde eu tenho, ao mesmo tempo, né, eu quero dimensionar, eu quero determinar um certo comportamento, onde eu tenho o transporte de movimento e o transporte de massa. E, finalmente, né, o meu número de Lewis, né, que é representado pela letra L maiúsculo, subscrito ela será, né, a razão do coeficiente de difusividade D grande sobre alfa, né, que é o meu coeficiente de difusividade térmica. E aí ele é útil, né, ele é utilizado, né, em situações, em sistemas, né, onde eu tenho, ao mesmo tempo, né, o transporte de massa e o transporte de calor e de energia. Então, a gente vai completar, né, essa lista, né, dos meus grupos adimensionais, dos meus números adimensionais, no capítulo 4.
já com um olhar, né, já dentro, né, da dinâmica de fluidos, né? Então a gente vai ver mais 4, né, grupos adimensionais, que são bem interessantes também, né? A gente está aqui encerrando a nossa aula de hoje. Nós encerramos o nosso capítulo 2, né, do nosso curso. Então, na nossa próxima aula, né, que é a aula 6, nós começaremos, né, o capítulo 3, onde nós falaremos, a gente vai começar a colocar os 2 pés na mecânica dos fluidos, começando pela situação mais simples, né, que é a estática de fluidos. Lembrando, né, que a nossa lista de exercícios ela já se encontra no nosso sistema AVA e que você já tem condições, né, de resolver os primeiros exercícios. E já a partir da próxima aula, né, vocês, com o conceito já da nossa próxima aula, que é a aula 6, né, vocês terão condição de avançar um pouco mais nessa lista de exercícios, né, a nossa primeira lista de exercícios que servirá, né, como a primeira nota de vocês aqui no nosso curso de Fenômenos de Transporte. Então, quero agradecer, né, a presença de vocês. Nós nos veremos. Tenham um bom resto de dia, né, para vocês. Essa aula ela já se encontra disponível no nosso canal do YouTube. Então, nós nos encontraremos em breve aqui na nossa próxima aula, né, de Fenômenos de Transporte. Então, nos veremos. Até breve.